em suma, tantas verdades que nós podemos tirar nele. É um versículo que ele pode transformar a sua vida se você atentar o seu coração para essas palavras. Buscar viver de acordo com a vontade de Deus se tornou algo tão secundário na vida de muitas pessoas hoje em dia, não é verdade? Nunca foi algo muito desejado pelo ser humano, né? Fazer a vontade de Deus. Mas nos dias atuais, nós nos deparamos com muitos cenários desafiadores e inconstantes. A visão de valores do mundo está totalmente deturpada. E a humanidade está andando em largos passos para a falta de amor e de fé, o qual o nosso Jesus já tinha nos advertido e dito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria e acaso haveria fé quando eu voltasse. E até pouco tempo atrás parecia um absurdo e inaceitável para a maioria das pessoas alguns comportamentos que hoje eles já são aceitáveis e até promovidos. E se você perceber, queridos, o homem ele está cada vez mais se tornando um rascunho mal acabado daquilo que ele deveria de ser, porque Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Mas o mal tem abraçado o coração da humanidade com toda a velocidade, com todo o seu poder ruim. A beleza, a bondade, a moral, a coerência, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a vida, o amor, a família, os relacionamentos, enfim. Você já percebeu que parece que tudo que vivemos se tornou uma mera lembrança? E em algum momento neste mundo, nós não sabemos exatamente quando foi, mas parece que nós estamos vivenciando um novo normal. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra em algumas redes sociais ou em algum comentário com alguém. A realidade é que as matizes da existência humana estão sendo distorcidas e cada vez mais degradadas. A impressão que nós temos é que, como humanidade, nós nos encontramos num total frenesi. Você já percebeu isso? E estamos experienciando tudo aquilo que, de antemão, nós sabíamos que seria prejudicial à nossa existência. Porque tudo que Deus tem para nós tem princípio, tem valor, tem poder. Deus, ele criou o mundo para que nós vivêssemos conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mas para nós experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo disse à igreja de Cristo, que somos nós, que são todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador, que nós teríamos que ter a nossa mente transformada pelo poder da palavra. E mesmo diante da constatação de um quadro cada vez mais caótico, né, que é o que nós estamos vivendo, todos esses comportamentos nocivos que estão passando a ser, se você percebe bem, um padrão de relações e experiências.
Então, tudo que era errado, tudo que era certo, perdão, se tornou errado. Nós estamos vivendo numa contramão, e queridos, o tema desta mensagem é a verdade que habita em nós. Vamos parar para pensar um pouco juntos qual a verdade que tem habitado em nós. Se nós estamos constatando que nós estamos vivendo um quadro onde o mundo está cada vez mais caótico, deplorável, os comportamentos nocivos estão passando a ser agora padrões de relações intra e interpessoal, e isso de âmbito global. Isso é muito sério. O mundo ele está vivendo um apodrecimento de conhecimento. E esse fato ele se percebe em todos os meios do sistema organizacional. Nós vivemos num sistema. E é bom lembrar também que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todos os sistemas eles estão corrompidos, falidos. Eles estão fadados à morte eterna. E nós que vivemos neste mundo, não podemos esquecer que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo para sermos sal e luz. Glória a Deus. Nas representações artísticas, nas instituições acadêmicas, nos pensadores deste século, enfim, todas as produções, todas as manifestações de conhecimento, elas estão destituídas de um fundamento. Que fundamento, pastora? Esse que nós acabamos de ler em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse este versículo, essa palavra para os judeus perguntaram para Cristo imediatamente: mas nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Eles não estavam entendendo. Mas Jesus respondeu para eles. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. O mundo é escravo de si mesmo, da sua própria moral, da sua própria ética. Então, como eu estava dizendo, todas as representações de sistema neste mundo, elas estão escravizadas pelo pecado. Mas quando nós voltamos para a palavra, para conhecer a palavra, nós nos tornamos libertos. Veja que se você ler todo esse texto aqui, onde Jesus está falando com os judeus e Jesus está falando conosco hoje, Jesus estava explicando para eles o seguinte: vocês estão dentro de uma norma, e não é a norma que vai salvar vocês. Não é a norma da lei judaica, a qual eles estavam proferindo ali. Ah, mas somos filhos de Abraão, então já somos libertos. Não é a norma de uma doutrina, não é a norma de nenhuma caixa, mas é a forma. Jesus estava falando da forma. A forma que Deus veio trazer ao homem. É uma forma onde, por mais que o mundo esteja na plenitude dos seus tempos, na sua corruptência, na sua mais degradante forma de ser do homem, em existência de pecado, quem está nele está livre. Está livre do pecado, está livre dessa escravidão. Há uma nova vida que o Senhor nos propôs. Amém? Glória a Deus por isso. Eu digo, o fundamento ético e moral de princípios que o mundo está degradado
Por que que ele está dessa forma? Por que que nós vemos pessoas fora, que faz parte da realidade do mundo, mas por que vemos pessoas até dentro, cristãos, dentro da igreja, dessa forma? A resposta está em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. É um versículo também muito comum, que você também já conhece muito. Sabe por que que o homem foge da verdade, mas da verdade verdadeira de Jesus? Diz lá em Hebreus 4, 12. Está aqui, eu anotei aqui para você. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, queridos, nós vemos na palavra do nosso Senhor que a cada século que se passa, a humanidade se distancia ainda mais do Criador, do Salvador. O mundo ele está sofisticando as suas mazelas existenciais. Se você pensou no princípio das dores, você está certo. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E nós já estamos tão abismados que isso tudo ainda é o princípio. Por isso que Jesus diz em Apocalipse que, olha, a grande tribulação, ela é algo que vai marcar a humanidade. Nunca houve nem haverá nada como ela. Se antes degradavam as pessoas, degolavam as pessoas, né? Lembra? No passado, nós percebemos que nós ainda continuamos fazendo isso quando vemos pessoas apoiando, por exemplo, o terrorismo. Algum tempo atrás, quando se falava no Holocausto de Hitler, meu Deus, que absurdo! Se lembrava de tudo isso com muito pesar e muita vergonha. Hoje não. Parece que está tudo bem, vamos fazer de novo. Se antes ofereciam sacrifícios de crianças, hoje fazemos as mesmas coisas quando nós apoiamos a legalização do aborto ou fechamos os olhos para o tráfico infantil e para a pedofilia. Esse é o sistema, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: qual a verdade que habita em mim? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso que está lá em João 14, versículo 6? Ou seja, nós sabemos o caminho. Eu estava lendo um livro essa semana e estava contando a história de um piloto de um avião colombiano que estava pilotando, ele estava na Espanha. Eu não sei se a história é verdadeira ou não, mas contava-se que deu um alerta, os painéis do avião começou a soar, climb, suba, suba. E o piloto colombiano disse assim, ao ouvir aquele alarme: cala a boca, seu gringo. Eu acho que ele parece engraçado, mas foi trágico, porque houveram muitas mortes. Aliás, houveram mortes, todos morreram. A história se sabe, essa que estou contando, porque acharam a caixa preta. Eu creio que a história seja até verdadeira, né? A história que o autor estava contando. E na caixa preta, ouviu o piloto dizendo isso: cale a boca, seu gringo. E ele desprezou o que ele estava ouvindo. Ele desprezou o alarme.
E quantas vezes, queridos, nós estamos desprezando a palavra de Deus? Quantas vezes nós estamos ouvindo o alarme? A volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando e nós estamos desprezando esse alarme. Estamos achando que tudo está normal. Por incrível que pareça, essa é a mais pura realidade. O amor das pessoas está se esfriando. Já está se esfriando e a verdadeira fé está se acabando. O verdadeiro amor e a fé só existe em Cristo. Em 1 João, capítulo 1, não, perdão, isso, 1 João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus que é a perfeição, que é a verdadeira palavra, vai nos aperfeiçoando, vai nos transformando. E nós só podemos nos reconhecer, os espíritos testificam, glória a Deus, que estamos nele, e isso importa para nós precisamos saber se estamos nele quando nós guardamos a sua palavra. Porque quando nós não guardamos a palavra de Deus, nós estamos como aquele piloto, rumo à morte. Porque não guardar a palavra de Deus, olha, climbe, suba, acorde, desperte. Leia a palavra. Por quê? Eu não posso desprezar o manual. A Bíblia é um manual de regra e de conduta do ser humano. Não despreze. Você pode falar isso aí no seu coração, na sua mente comigo? Repita comigo. Não desprezarei o manual de regra e conduta, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Só ela tem um poder de não deixar o avião da nossa vida ir para o precipício e morrermos. Em Romanos capítulo 11, no versículo 36, diz que porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ei, eu, você, somos dele, para ele, fomos criados por ele. Tudo é dele, ele nos ama, ele ama o mundo, ele ama você. Ele cuida de tudo na história. Quando nada neste mundo, por mais terrível que esteja, está fora do controle. Ele controla todas as coisas. Eu costumo dizer uma frase que o pastor Renato até brinca comigo, que ele falou assim, não, você tirou isso? Eu falei assim, da minha cabeça. E ele diz assim, você é muito criativa, mas o Espírito Santo vai nos revelando, né? Ele vai nos criando as coisas em nós. E olha, não tem nada errado, a frase é, não tem nada errado que não esteja certo. Neste contexto apocalíptico, neste contexto que estamos vivendo de guerra, rumores de guerra, terremotos, crises de saúde, crises humanitárias, crises morais, principalmente, enfim, este mundo atual, que está num total caos, não tem nada errado que não está certo. Deus está no controle de tudo isso. Amém? Glória a Deus, igreja. Mas, porém, da minha vida, da sua vida, Deus só estará no controle se você amá-lo de todo o seu coração e buscá-lo de todo o seu coração. Ele controla a vida daquele
que o ama, daquele que o busca, daquele que se entrega para ele. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, nós não temos relação com o mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus! O Senhor é lindo, a sua palavra é poderosa. Deus, ele nos ama de uma forma infinita. E ele venceu a morte. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 24. Olha que coisa linda que está escrito aí. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou quem? Quem é que está ressurreto entre os mortos? Que vive? Jesus, né? Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não teve poder sobre Jesus. Por isso, ele nos salvou. Porque o seu poder, a sua glória, a sua majestade é absoluta. Ele é Deus vivo, ele foi Deus vivo encarnado, ele é Deus vivo hoje para nos salvar da morte deste mundo tenebroso. O mundo está difícil, as coisas estão terríveis, o mundo é mau, mas o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A verdade de Deus, a verdade da palavra, ela precisa habitar no meu coração, ela precisa habitar verdadeiramente nos nossos corações. Você é sal e luz? Você pode glorificar a Deus pela sua vida, porque o Senhor te encontrou, Ele estava à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que não quisessem viver sem a palavra dele, de pessoas que amassem a palavra dele, que dependesse dele, dos humildes. Lembram lá do Sermão do Monte? Os humildes, eles herdarão a terra, porque nós necessitamos da dependência. Humildade é depender. Tem gente que não gosta de pedir em favor, você já percebeu isso? Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Ah, não, por quê? É porque está faltando humildade, não quer depender. O ser humano é tão orgulhoso, é tão egocêntrico, a ponto de não querer depender da regra que conduz à vida eterna, que é a palavra sagrada do Senhor Jesus. Mas quando nós dependemos, quando nós somos humildes, nos humilhamos para a palavra de Deus, nos humilhamos para aquilo que Ele nos ordena, queridos, nós passamos a amar tanto essa palavra que nós ficamos que nem Paulo. Ah, eu sou escravo de Cristo. A gente começa a ficar feliz, porque ser escravo de Deus é benevolência para a nossa vida, é paz, é alegria, é verdadeiramente ter vida. Quando nós sentirmos saudade de Jesus, ué, pastora, como assim sentir saudade de Jesus? Ué, sentir saudade de ler a palavra, de orar, de ficar num cantinho com ele, de ficar louvando, de contar segredo, de bater papo, vontade de se relacionar.
Saudade de ter aquele momento. Não é domingo na igreja. É todos os dias em qualquer lugar. Porque a relação que Jesus veio pregar foi a relação do reino de Deus está em vós. O Espírito Santo vai morar em vocês. Por isso que é importante que eu vá. Lembram que ele falou isso para os discípulos? Para que o Espírito venha e vos revele tudo aquilo que o Pai disser. Ele vai esclarecer todas as coisas. Tem coisas que vocês ainda estão em dúvida? Precisei falar em parábolas, coisas que talvez vocês tiveram dificuldades de entender. Lembram de Nicodemos? Um homem tão sábio, mas quando Jesus falou com ele, ele não entendeu. Ué, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe? É impossível. E Jesus falou para ele, tu és um homem tão inteligente, põe a cachola para pensar. É espiritual. Mas os judeus, como ainda hoje, lá em Israel, a maioria espera um Deus, um Jesus, governador, que vai introduzir um trono, que vai reger todas as coisas, e todos os sistemas vão entrar em forma. Tudo vai ficar lindo, bonito e maravilhoso. É por isso que Jesus, ele largou mão. Eu vim para vocês não me receberam, vocês não entenderam. A profundidade das coisas de Deus não está no mundo material, não está no mundo natural. Quando o homem se aprofunda, deseja e ama essas coisas do mundo, ele não está mais em Deus. Acabamos de ler isso. Quando ele espera para o aqui e o agora, ele é o pior de todos, é o mais pobre, o mais mesquinho. Ele não entendeu a graça e o poder e a profundidade da glória de Deus. A glória de Deus, ela não é para ficar neste tempo, ela é atemporal. Ela vai ficar neste mundo, no segundo mundo, no terceiro mundo. Deus vai transformar o mundo. O Senhor veio para reinar em tudo e em todos os que o aceitarem. Então, quando o judeu disse, mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, somos livres, nós nunca fomos escravos. Eles estavam sendo escravos, porque eles estavam escravos do pecado e estavam esperando alguém que não é dessa forma. Não. Jesus, ele forma a sua verdade no coração do judeu que o aceitou, no coração do qualquer homem que o aceita. Porque quando nós o aceitamos, ele vem fazer aquilo que é natural de Deus. Ele vem fazer morada dentro do homem, assim como ele fez em Jesus. Ele morava, Jesus era o próprio Deus encarnado. E hoje nós, homens e mulheres que aceitamos a graça salvadora de Cristo, nós também somos moradas do Espírito Santo de Deus. E a transformação que ele faz é de dentro para fora. Eu sou o candelabro vivo de Deus. Você pode dizer isso? Nós somos a glória de Deus aqui nesta terra de trevas. É por isso que nós somos o sal e somos a luz. Parece impossível para você? Experimente aceitá-lo hoje. Experimente fazer um acordo com esse Senhor e Salvador. Experimente dizer, Pai, eu quero mais daquilo que eu conheço. Eu quero ser íntimo. Pai, eu quero me derramar.
Pai, eu não quero depender das coisas do mundo, apesar de ter que comer e sobreviver todos os dias, mas eu quero depender da tua graça, do teu poder, da manifestação da sua provisão, tanto natural como espiritual, na minha vida. É isso que Cristo veio dar para todos os judeus, para todos os gentios, para todo aquele que entende a sua profundidade. Nós podemos, neste momento, orar, nós podemos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor Salvador, fazer um convite para Ele vir morar em nossos corações. Nós podemos convidá-lo agora para transformar a nossa mente, que às vezes está caótica, que está totalmente humana no sentido deplorável da humanidade, não no sentido belo da criação de Deus, mas no sentido anticristão, porque tudo que aquilo que o anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. E o que é contra Cristo? Contra Cristo são todos esses valores, essa pobreza de conhecimento humano, aonde somos capazes de trocar a beleza, a bondade, a moral, a ética, tudo aquilo de mais lindo que tem no Senhor pelas coisas vãs e deploráveis deste mundo. Eu te convido a fechar os seus olhos neste momento e a falar com o Senhor Jesus. Paizinho, nós te agradecemos pelo dom da palavra verdadeira, pela graça da tua palavra. Essa palavra salvífica, essa palavra que nos constrange, essa palavra que é tão maravilhosa que ela realmente separa, ela nos esmiucia, ela nos corta, e ela faz com que a gente entenda que quem somos nós? Qual a verdade que habita em mim? Senhor, que seja a tua verdade. Doa o que doer. Porque não mudar com a tua palavra vai doer de fato. E mudar com a tua palavra também vai doer. Mas é uma dor maravilhosa. É uma dor de calejar os joelhos, é uma dor de ser acordada pela madrugada, é a dor de conhecer, não entender, buscar, procurar, querer conhecer mais. Senhor, toda mudança, nós sabemos que ela precisa de esforço. Ajude a tua igreja, a igreja de hoje, a se esforçar. Eu sou a tua igreja. Pai, nos ajude a mudar, a nos esforçarmos, porque o reino dos céus é conquistado com esforço, a tua palavra diz isso, e hoje nós vemos uma igreja que dorme, uma igreja que está deleitando nos prazeres do sono, um sono da indolência. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos desperte, Senhor. Faça com que cada um de nós possamos viver a verdade de Cristo e somente a sua verdade habite em nós. Que a nossa verdade, Pai, ela perca o lugar. Nós não precisamos ter razão, nós queremos ter a tua razão. Nós não precisamos ser felizes neste mundo, nós queremos a tua felicidade, Senhor, em nós. Porque só a tua presença, só a Shekinah da tua presença em nosso coração pode nos transformar, Senhor, e nos realmente fazermos felizes, a ponto de não dependermos de nada e de ninguém, mas somente de ti. Porque
Somente o homem e o Senhor é suficiente. Quando entendermos isso, Pai, que se houver apenas o Senhor em nós, já é suficiente. É suficiente para que haja paz, para que haja amor, para que haja verdade. Ajude a tua igreja, Senhor Deus, a se despertar e a vivermos o teu melhor. Porque o teu melhor, ele não está por vir, ele já chegou. É a presença do teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Enche-nos do teu Espírito, Senhor Deus. Faça de nós as noivas que estavam cheias do teu Espírito, para que nós possamos abrir os nossos olhos e vermos a tua glória. Amém, igreja? Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, aquele que reina e vive para todo sempre. Guarde essa palavra no seu coração.